Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia, Bom dia, bom dia. vamos lá para mais um Vamos dia, lá. mais um capítulo. Mais uma sessão, um novo capítulo, uma nova sessão, um novo começo. Então, hoje nós vamos começar a sessão 8 do capítulo 7. A sessão se chama A Crença Inacreditável. Aí já, crença inacreditável. Capítulo 7, que é as dádivas do reino. Vamos começar a ler sobre essa crença, essa a crença de que nós nos separamos do nosso Pai. É isso que ele vai falar aqui. A gente levou muito a sério esse pensamento. E a gente realmente acredita que a gente se separou do nosso Pai. Então, Jesus vai explicar um pouquinho para a gente aqui sobre essa crença no inacreditável, a crença no impossível. É impossível a gente se separar da nossa fonte criadora, que é Deus. É impossível. O ego nos convenceu de que a gente conseguiria essa proeza, vamos se dizer, de criar um mundo à parte de Deus. Então vamos lá, vamos ver como é que Jesus vai tentar nos ensinar aqui sobre que isso de fato nunca aconteceu. Uma ideia não deixa a sua fonte. Tá? Uma ideia, uma ideia é uma ideia e ela pode ser corrigida a qualquer instante. Uma ideia, um equívoco, foi só isso. E Não, toda, e toda a ideia, né? Essa crença de achar que se separou, de acreditar, né? hum, Nasce a ideia de que eu abandonei Deus e que eu traí Deus. hum, é, E é daí que vem toda essa ideia de abandono aqui no mundo, de traição, de, enfim, é, é isso. isso está Portanto, muito, é, muito vivo, né, na nossa mente, né, muito escondido. E aí a gente acaba vendo, né, todas hum, as formas de traição, de abandono que a gente vê aqui no mundo, né? Ou hum, parece ser eu, né, que fui abandonada, ou quando eu vejo alguma cena de abandono, em todas as formas que ela pode aparecer, do mesmo jeito a traição, né, hum, ela é só realmente uma ideia que está na minha mente, né, como se eu tivesse pecado, né, é, contra Deus e aí ela pode, né, virar também como Deus me abandonou, Deus me traiu, né? É uma forma de eu me proteger de para ver que sou eu que penso que eu que abandonei, que eu que traí.
Ela esconde. E aí depois ela aparece no nosso cenário em várias formas, né? Em formas mais visíveis e mais explícitas, como diz o Ken Wapnick muitas vezes, né? Muitas vezes é explícito no cenário das pessoas. E como ele diz nos muitos materiais dele, ele diz que é muito mais fácil a gente olhar com Jesus quando é explícito, né? Apesar de dentro da história da pessoa não é fácil ela lidar com um abandono explícito, né? Mas é mais direto ao ponto, do que às vezes, do que na maioria das vezes e das outras pessoas, que esse abandono e essa traição ele tá sutil, porque aí é difícil eu identificar, sabe? Que é isso, porque aparece de muitas formas, né? E quando é sutil, é muito sutil e eu não vejo, né? Que é isso. É, Então, por isso que tudo, né? Que a gente pensa e sente, tudo que a gente, esse conteúdo da nossa mente que vai chegando, né? Como é perfeito você se voltar mesmo para dentro junto com Jesus e com o Espírito Santo e dizer, ó, agora tá, é isso que tá aqui na mente, né? E, e poder se aprofundar com ele, não no sentido de analisar, nada disso, mas de se aprofundar mesmo, mergulhar no que eu sinto, né? No que essa ideia de, sei lá, que a gente está falando de acabou saindo aqui traição e abandono, mas qualquer coisa, né? Eu mergulhar, sentir isso, o que eu sinto quando eu entro em contato com essa ideia, né? E, e olhar mesmo junto com ele, sentir, entregar, né? E essa sessão aqui, eu não sei se é essa, mas acho que é. Que vai falar sobre isso? Vai falar sobre isso, né? Eu tiro, né? Então, do que parece que está fora, trago para o conteúdo para dentro da minha mente e ali eu, né, atravesso junto com o Espírito Santo e entrego para ele, né, aquilo que eu estou sentindo. Então, é perfeito, assim, que bom. Isso e todas essas ideias vão desaparecendo de uma única ideia, né, que é a separação, né, porque o conteúdo ele é sempre o mesmo. Mas ele aparece especificamente de várias formas. Mas ele é sempre o mesmo, né? Então a gente está sempre olhando para um único problema, né? Parece que são vários, né? Coisas que tem na minha mente, que tem no meu cenário, mas a gente está sempre voltando para o mesmo. Então é muito gostoso. Assim, eu estava agora mesmo aqui, a Pri estava aqui do meu lado e me veio assim, né? Foi uma sensação muito boa, assim. É, eu olhei assim, eu tava assim aqui, eu olhei assim para ela e ela tava olhando assim, né? Aí me veio assim, né? Parece que nós duas aqui estávamos pensando coisas diferentes, né? Cada um num lugar, assim, sabe? Com assuntos na mente. Que aí me veio assim, tão claro que não. Nós estamos sempre em contato com um único conteúdo, né? Em conteúdo, a gente está sempre no mesmo lugar, sempre pensando a mesma coisa.
em conteúdo, né? Hum, As histórias que vêm desse conteúdo são diferentes, né? Porque a percepção é diferente para cada um, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, e é nesse lugar que a gente é um, né? Então, assim, me vem uma sensação muito gostosa, assim, sabe? De, de união. E aí eu até falei para ela, falei, Pri, olha que incrível isso, né? Às vezes você tá numa festa, por exemplo, várias pessoas, né? Aí você olha assim para aquele tanto de gente e você pode pensar, nossa, tá cada um pensando uma coisa, tá cada um, né, falando, porque assim, mesmo se a gente estamos aqui, ó, falando o mesmo assunto, cada um tá fazendo uma 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 junção aí, cada um com as suas ideias, suas crenças, mas na verdade, em conteúdo, nós estamos lidando com o mesmo conteúdo. E o mesmo e a mesma ideia que me veio dessa festa, né? Eu posso estar numa festa mesmo, parece que todo mundo está pensando diferente, tem ideias diferentes, crenças diferentes, né, nas histórias, mas o conteúdo é sempre o mesmo, né? Ou é o medo ou é o amor, né? Então, nesse lugar assim, a gente realmente não está separado, porque as mentes, elas são unidas, né? Os corpos que parecem só estarem separados, mas a mente, ela está unida à sua fonte, né? Então, nossa, nesse lugar, nossa, é muito lindo, assim, sabe? Me veio uma sensação muito boa de que realmente não tem nada separado, assim, sabe? hum, Porque o conteúdo é o mesmo de todo mundo. hum, Nossa, que lindo, né? Não hum. é É isso. isso, é isso aí. Bom, vamos lá então. Eu acho que o Vamos. intuito da gente fazer um pouco diferente hoje, já que nós começamos a trazer um pouco o conteúdo dessa sessão, eu acho que a gente podia começar lendo a sessão, e aí quando a gente terminar o que a gente acha que a gente pode, que a gente precisa entregar hoje, e a gente está entregando sempre para nós mesmos, a gente faz a oração, e aí a gente encerra, Nossa, amém. né? Vamos aproveitar Tamo que nós junto. estamos, vamos aproveitar que nós estamos embalados aqui, vamos se dizer assim, né? É Embalado isso. na festa. Vamos embalar na festa agora, então. É isso aí. Vamos mergulhar nessa festa aqui. É isso aí. Então vamos lá. Então, página 138, capítulo 7, que é o capítulo As Dádivas do Reino, a seção 8, a crença inacreditável. Parágrafo 1. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que está sempre em operação. É a lei pela qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e a mente. Desculpa. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas, de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão.
Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Todas as mentes, necessariamente, projetam ou estendem, porque é assim que vivem, e toda mente é vida. Nossa, maravilhoso, né? É muito lindo. Eu acho que essa semana passada, a gente falou alguma coisa sobre, né, essa lei da mente, né, de projetar ou estender, né? Na verdade, Falamos sim. Porque, falamos, né? inclusive, acho que eu falei dessa sessão, eu passei a página. A função da mente, né, aqui no mundo é projetar, né? Então a mente, ela não para, ela fica projetando, projetando, projetando ou estendendo, né? Que é o que ele está trazendo para a gente aqui. Então, essa é a função da mente, né? Então, como a gente já falou, e né, eu quero reforçar aqui para mim, a dinâmica de projetar e estender, né, é a mesma coisa aqui no mundo, né? Então, o que muda? Né? Muda que a projeção vem do sistema de pensamento do ego, então a projeção é aquele ciclo, vamos se dizer, né, de pecado, culpa e medo, né? E a extensão é quando a gente escolhe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, então, ao invés de projetar a culpa, ele vai mostrar para a gente que a gente vai estender o amor. Né? Essa é a diferença entre projeção e extensão. Projeção está ligada ao sistema de pensamento do ego e a extensão está ligada ao sistema de pensamento do Espírito Santo, que corrige esse sistema de pensamento do ego, né? Então, muito importante a gente entender isso, né? Porque o que muda? O que muda é com quem nós estamos, quem nós escolhemos, né? Para estar conosco, né? Nessa extensão com o Espírito Santo ou nessa projeção com o ego. Né? O ego é o ciclo vicioso, né? Que a gente fala aqui para a gente entender um pouco melhor. É o ciclo vicioso de pecado, culpa e medo, pecado, culpa e medo. Então ele fica projetando isso para a gente não olhar para dentro da nossa mente, né? Aonde tem que acontecer a correção, né? E o Espírito Santo, né? Ele estende o amor. Uma vez que a gente estende o amor, a gente vai perceber que dar e receber é a mesma coisa, né? Então essa é uma grande mudança que a gente tem que aprender a fazer, né? Na nossa mente. O Espírito Santo, com o sistema de pensamento do Espírito Santo, ele vai gentilmente nos lembrar de que tudo acontece na nossa mente. A mente é a causa de tudo, né? O ego, com essa função, vamos dizer, ou com essa armadilha, ou com esse escudo de proteção, né, de projetar, ele fica criando problemas fora da nossa mente, para a gente ficar resolvendo, né, buscando centenas de soluções no mundo, onde, na verdade, né, só existe uma solução, né, que é a gente voltar para a nossa mente e pedir para o Espírito Santo para a gente poder desfazer essa grande crença que nós temos sobre a separação, que é a crença no inacreditável, né? É, perfeito. Hum. É isso. Ou eu tô unindo ou eu tô separando, né? É. E aí vai depender do conteúdo da minha mente, quem eu tô ali escolhendo, né? E, nossa, ó, e tem tudo a ver do que eu tava falando aqui, né? Sobre essa experiência aqui com a Pri, né? É, se eu realmente compreendo que o nosso conteúdo é o mesmo, né? Se o conteúdo de cada aqui agora, ó, todas essas que parecem ser pessoas que tá aqui, que estão aqui nessa live, Uhum. esse momento aqui, né? O conteúdo que tá na nossa mente é o mesmo.
é o mesmo. E nesse lugar eu tô aberta para essa união, sabe? Então eu tô aberta para receber tudo que chega, né? É, e se eu tô aberta para receber tudo que chega, eu tô com o Espírito Santo. Então eu tô pronta para perdoar. Eu tô pronta para receber aquilo como ideias da minha mente, tudo que chega. Hum, E, e eu cumprindo a minha função, o que é que eu tô estendendo? Amor. hum, O que é que eu tô estendendo? União. Se um irmão chega para mim, sei lá, parecer me atacar, e eu tô posicionada e eu lembro, né, que é só o conteúdo da minha mente vindo à tona através desse irmão, pronto, eu já me uni ao Espírito Santo. E hum, ali eu faço todo o meu trabalho de perdão, né, junto com o Espírito Santo, e tô, e tô unida a esse meu irmão. Eu tô unida. Eu já não tô mais separada. Eu tô separada quando eu ocupo, culpo, quando eu não aceito, né, que é o conteúdo da minha mente. E tá tudo bem, né? E nós temos todo o processo. Quando a gente sente isso, tem um hum, processo, né, para acontecer. Mas por isso que Jesus quer treinar a nossa mente para isso, sabe? Para ser tão fácil como respirar mesmo, né? E a gente, é... nossa, sabe? É isso. hum, Né? Então, todas as vezes que isso chega, né? Claro que muitas e muitas e muitas, muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso no momento ali, né? Mas eu tenho um sim para a minha cura, né? Porque aquilo vai ficar em mim, né? E, e aí no momento eu vou lá, vou, olho com Jesus e tal, né? Só que aí é muito lindo, porque aí você começa a experimentar paz, sabe? Você começa a experimentar a liberação da mente. Parece que a mente vai sobrando espaço nessa mente, sabe? hum, Que tá cheia de conteúdo, de coisa fechada, decidida e tal. hum, E aí, nossa, sabe? hum, Você vai gostando do negócio, sabe? E aí você vai querendo mais. E aí você vai ficando cada vez mais próximo de quando parece acontecer, de quando parece o conteúdo chegar, sabe? Então aí você vai experimentando às vezes, e ali quando o conteúdo chega, você olha assim e você fala, nossa, mas agora eu não dou conta. Tal. Mas você já viu que já é um conteúdo da sua mente, sabe? Você hum, só não decidiu liberar aquela hora. E tá tudo bem, porque esse é o caminho, sabe? hum, E aí depois você vai, libera e tal. Só que, sabe? Nossa, gente, é muito gostoso, sabe? Porque você vai experimentando mesmo uma expansão na mente, uma, sabe? hum, E você começa a ver que o conteúdo é o mesmo, começa a chegar de diferentes pessoas, sabe? Assim, do que parecem ser pessoas, sabe? Nossa, é muito bom, é hum. muito bom. Eu sinto aqui, né? Nossa, como é bacana, né? Porque parece que ontem, né? A gente estava terminando a sessão Fé, Crença e Visão. E parece que é uma de muito diferente da outra. Mas no fundo, né? Nossa, isso que é muito lindo. Isso que, nossa, eu fico apaixonado por esse caminho, porque, nossa, Jesus está falando sempre a mesma coisa para a gente, né? Então ele fala aqui. Ela produz, ele está falando aqui sobre a lei, né, da extensão e da projeção, ali Hum, na sentença 7. Vou pegar da 7 ali, ó. Para o Espírito Santo é a lei da extensão.
para o ego é a lei da privação. Uhum. Essa lei, essa palavra privação tem vindo com Nossa, bastante gente. frequência. Amor, a hora que você leu, eu falei, caraca, Jesus! É privação, Nossa, privação, 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 privação. nossa, tá vindo Impressionante, né? com muita frequência para a gente essa palavra, é para a gente É, olhar bastante para ela mesmo, né? é, Aí depois ele fala, ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. O tu aqui é o tomador de decisões, né? Então Jesus está lembrando para a gente, né? Lembra que ontem nós falamos sobre fé, crença e visão, que a fé, a gente é. pode traduzir a fé como esse Poder de tomador de decisão. decisões, esse poder de decisão, ele está falando a mesma coisa aqui. É, Você escolhe entre o ego e o Espírito Santo. Você escolhe se você quer continuar projetando ou estendendo o amor, né? nossa, perfeito. Então, é muito bacana a gente poder, né, ver como a Paty está falando que o conteúdo é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É E sempre vai o mesmo. ficando, e vai ficando fácil, É, sabe? Porque é fácil, né? É sim, simples. Fácil assim, no sentido de fácil de você já logo compreender, né? Tem coisas que são mais difíceis da gente soltar e tá tudo é. bem. Mas aí Uhum, já é uma outra coisa, mas vai ficando fácil de você compreender. Você uhum, fala, Jesus, olha, é sempre o mesmo assunto que, né? é, Você, por isso que eu falo assim, a profundidade onde Jesus quer levar a gente é isso. Ele quer uhum, levar é para simplicidade, né? é, Então, quando eu sinto assim que é um convite que Jesus está fazendo aqui para mim, para ir mais fundo, é porque é para chegar num lugar mais fundo para ver que tudo é o mesmo, uhum, né? Porque às vezes a gente fala, né? Ai, com mais profundidade, o ego já levanta as antenas e fala: Nossa, então vai mergulhar, não sei o quê. Não, uhum. só quando a gente se aprofunda no quê? Na metafísica, que é um problema que ele já foi resolvido, né? A gente vai chegando mais próximo mesmo daquilo que verdadeiramente é, né? E que já acabou, que já corrigiu, né? É, Então, essa é a profundidade que ele nos convida para ir direto, assim, né? hum, Então, é isso. é Gostoso. isso. E esse é o que a Paty está trazendo sobre a gente mergulhar mais fundo, né? O ego vai falar para a gente, não, não, não. Você Ixi, esses negócios aí não dá muito vai certo. exigir muito esforço, vai exigir muito sacrifício. Você vai ter que se privar de muita coisa. Muita Ele, coisa. é isso que ele quer nos convencer para a gente não olhar para dentro. E, na verdade, né? Jesus fala assim: não olha para dentro, você tem que olhar para dentro para ver É, que isso é uma crença inacreditável. Você é, tá acreditando numa coisa que nunca aconteceu. É impossível é, acontecer a separação de Deus, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente se sentir preparado, a gente mergulhar mais profundamente, lembrando que nesse mergulhar mais profundamente, a gente tem que estar com Jesus ou com o Espírito Santo. Tem é que estar com isso. eles. Porque a gente tem muito medo, a gente sente muita culpa por tudo isso ainda. Então é É, importante a gente pedir ajuda. A gente pedir ajuda. com certeza. Não, isso é só junto, né, gente? Só Né? unido mesmo nessa mente corrigida, né? Porque a mente do ego vai sambar, né? Se a gente mexer, aí dá muito medo mesmo. Com o ego Hum. dá muito medo mesmo. Vamos lá, então? A Célia colocou aqui, é escolher estender em lugar de projetar. Perfeito, Célia. É É. isso aí. É Ah, essa a para mim não tá decisão. aparecendo de novo os comentários. É a decisão que nós tomamos entre estender com o Espírito Santo e não continuar mais projetando com o nosso ego. Perfeito. É. É isso. Vamos lá. Então vamos lá, parágrafo 2. O uso que o ego faz da projeção
tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Mestre, ele é mestre nisso. Ele é muito engenhoso em inventar formas. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável, a ponto de vires a insistir em desistir dele. Esse é o medo dele. Esse é o Gente, como diz a Vivi, Vivi, mais uma tatuagem, Vivi. medo. Ó, eu vou repetir. E vamos ver se vem alguma alguma algo prático para a gente poder, um exemplo para trazer aqui. Então, o ego sempre tenta preservar o conflito. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. Eu vou continuar aqui. O ego tenta, então, persuadir-te de que ele pode liberar-te do conflito, contanto que não desistas dele e te libertes. Usando sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Então ele projeta o conflito da tua mente para outras mentes em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. O problema é o Luciano, não sou eu. Gente, olha que perfeição esse parágrafo. Se a gente compreende isso aqui, acabou, sabe? Fim da história. Isso. Isso é perfeito. É perfeito. E uma maneira que ele também está usando aqui como uma armadilha para a gente não olhar para dentro, é a gente graduar, vamos se dizer, né, os nossos conflitos. Ah, mas isso aqui é só um conflitinho, isso não vai perder. Não, já se resolve. Isso aqui não vale a pena você mergulhar, não. Deixa ele aí do lado, né? E aí a Isso. gente vai encostando, Aí você encosta um tá ali com aquele conflitinho aqui. desconforto. É. Não. Ai, nossa, tô tão preocupada com a minha filha. Ai, por quê, né? Que é óbvio, né? Mãe se preocupa, né? Aí o mundo inteiro fala. As cabecinhas. Assim, Hum. Não, preocupação não é uma ideia real na mente do Filho de Deus. Então, Jesus, acho que eu preciso olhar para isso. E quando a gente começa a fazer transigências,
É a gente não querer olhar para tudo que a gente precisa corrigir. Olha, é o famoso, eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir porque eu quero reforçar isso na mente, porque isso é muito comum na, no nosso, na nossa experiência. É o famoso óbvio. Óbvio do mundo. É óbvio que eu tenho que me preocupar. É óbvio. Ó, gente, teve um tempo atrás que isso veio sobre o óbvio, né? E eu vi esses pensamentos chegando na minha mente, tanto aqui mesmo, que parece ser na minha mente, quanto pessoas chegando, entregando isso pra mim, no sentido assim: ah, aconteceu alguma coisa, vai lá, sei lá, aconteceu que deu errado, sei lá. É óbvio, né? Eu comecei a escutar muito isso. É óbvio, né? É óbvio, né? Eu escutava e falava: Jesus, não é possível. Não é óbvio. Não é óbvio. Eu não quero mais acreditar nisso. Que é óbvio, tá triste. Que é óbvio, tá Hum, preocupado. Que é óbvio, eu, sei lá, me descontrolar. Que é óbvio. Ai, porque você tá vivendo num mundo dual. Ah, quem disse? Quem é esse que fala que eu tô aqui? Sabe? Gente, é tão perfeito quando você fala, Jesus, eu questiono isso. hum, Você tá falando que minha mente é santa e que eu sou filho de Deus, como pode ser óbvio eu aqui nessa experiência passar mal com isso aqui? Não é óbvio. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Isso é um salto que a gente dá. O ego adora nessa história de salto. Quer dar um salto? Começa a olhar pro óbvio. O óbvio que você pensa e o óbvio que chega pra você. É óbvio, né? É óbvio hum, eu tá com dor de estômago porque ontem eu comi tal coisa. É óbvio. Ó, ó, óbvio. Óbvio. Aí é óbvio eu tá, sei lá, pra quem é as mulheres aí, TPM. É óbvio, né? Óbvio. Aí é óbvio. Óbvio. Aí não dur... Gente, ó, é um mar de coisas, tá? Se eu começar a falar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Eu vou falar só mais uma. Ai, dormi tantas horas só essa noite. É óbvio que eu tô, que eu tô cansada. Óbvio. Experimenta questionar com Jesus. hum, Experimenta. Ó, é um mergulho. É um mergulho maravilhoso que vai te libertar de muita coisa hum, que você acredita que é óbvio. Não é óbvio. E isso eu sou teimosa. Não me conformo. Gente, se tem uma palavra que eu uso demais, eu não me conformo. Não, não. uhum, Eu quero olhar pra isso, por que não? Sabe? Ui, dá até um negócio aqui de tanta alegria, sabe? hum, De liberar a mente, porque é isso aqui, ó. Mantém o conflitinho, sabe? O banho-maria, sabe o banho-maria? Você mantém o forno baixo, aquecendo a comida, sabe? Aquecendo o conflito. Fica ali, ó, sabe? A qualquer hora ele faz assim. hum, Isso é acreditar no óbvio do mundo. É manter o conflito. Você mantém ali, ó. Que é isso que o ego faz. Mestre, deixar em banho-maria, sabe? isso aí.
né? Discuti com o meu marido. Tô com muita raiva. Ah, mas é óbvio, né? Ele também fez aquilo, eu também fiz aquilo, é óbvio. Não, senta com Jesus. Olha para isso. Olha porque você está sentindo. Ah, é óbvio, né? Marido e mulher brigam mesmo. Aí depois de uma briga é tão gostoso, né? Eu já acreditei muito nisso. Nessas histórias que depois da briga de marido e mulher era uma delícia. Eu já acreditei muito nisso. O que será, Jesus? Que eu preciso brigar? Gente, é muito louco, sabe? Ó, é pra rir da insanidade desse sistema de pensamento que acredita piamente nesse óbvio. Nossa, eu adoro falar sobre esse óbvio. Porque me vem assim, sabe, tantas coisas que a gente é convidada a acreditar e se conformar. E aí eu me privo do quê? Da paz de Deus. Eu fico com a pazinha aqui, com a paz. A paz, sabe aquela paz? Ai, tô tão em paz. Hum, hum, sabe? Nossa, perfeito. É, vamos É lá, isso, né? né? Acho que por hoje, Nossa, ué, esqueci. né? Agora que eu vi o horário. Ai, por hoje é. Vamos encerrar porque esse parágrafo 3 é maravilhoso. Uhum. A Ai, é Cris, isso, amores. Vamos lá, vamos junto. a Cris colocou aqui que caiu uma ficha lá, que está sendo foi revelador. Que bom, é isso aí. Vamos embora, Aí, meu. legal, Eu não Cris. tô vendo nenhum comentário meu. Parou no Bom Dia da Vilma. Quando você sentir de compartilhar conosco, nós queremos receber muito isso daí, viu? É isso aí. Que legal, que bom. Isso É aí, isso. amores. Vamos embora. Vamos lá. Nossa. Então é isso. Nossa, que a gente realmente possa se lembrar durante todo o nosso dia que a gente pode fazer uma nova escolha, não levar essas historinhas do ego a sério. Lembrar que nós temos sempre a ajuda do Espírito Santo e de Jesus. E que esse caminho que nós escolhemos não é um caminho que exige sacrifício, nem privação. É um caminho simplesmente da gente escolher entre o amor e o medo, entre o ego ou Deus. É só isso. Então, um lindo dia para todos, um bom início de semana. E amanhã nós estamos aqui de volta às 7 horas. É isso. Um beijo. Beijo, Fiquem com obrigado, Deus. pessoal.